Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais uma vez nesse canal Jesus, o Verbo de Deus. E nessa noite eu gostaria de trazer uma preciosa palavra para o seu coração. Esta palavra se encontra em o Evangelho de Jesus segundo o relato de João, capítulo 14, e os versos de 1 a 6. E esse texto diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Hoje eu gostaria de tratar com você do seguinte tema: a aula da saudade. Quando nós lemos o Evangelho de João e nos versículos anteriores, aqui Jesus vai dar a última lição para os seus discípulos. Era quinta-feira da traição, era quinta-feira da negação de Pedro, era quinta-feira onde Jesus suaria sangue no jardim do Getsemane. Era quinta-feira onde ele seria preso. E também esta foi a última aula de Jesus para os seus discípulos ali no cenáculo. E é importante ressaltar que até ali, nessa conjuntura, Jesus passara 3 anos com seus discípulos, ensinando, fazendo milagres, operando maravilhas, anunciando o reino de Deus. E agora ele vai dar a sua última aula para os seus discípulos. Ele tinha lavado os pés dos discípulos e mostrado a lição de humildade, a ponto do apóstolo Pedro dizer: não me lavarás os pés. E Jesus diz: se eu não lavar os pés, não te partes comigo. Então Jesus ensina a lição da humildade para Pedro e para também os demais discípulos. Mas também ali Jesus diz que seria traído. E ele diz: aquele que meter a mão comigo no prato, esse haverá de me trair. E os discípulos perguntam: sou eu o traidor? E Jesus: não, aquele que deu o bocado molhado, este haverá de me trair. Mas também Jesus dá um novo mandamento aos discípulos, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E por último, quando Pedro diz que estaria pronto a morrer com Cristo, ele diz: hoje, ainda que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negará. Então agora Jesus vai dar as últimas instruções para os seus discípulos. Eu gostaria de destacar com você pelo menos 2 lições. A primeira está aqui no capítulo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por que Jesus disse isso? É porque ficou bem claro que os discípulos estavam aflitos, turbados, preocupados, ansiosos, temerosos, porque Jesus haveria de ser preso, haveria de morrer. Então tudo isso causou nos discípulos, eles ficaram turbados. E Jesus diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, não fiquem temerosos, não fiquem ansiosos, não fiquem angustiados. Credes em Deus, credes também em mim. E de segundo lugar, a segunda verdade é esta: credes também em mim. E eu gostaria de fazer esse paralelo do versículo 2 com o versículo 6. Ele fala: credes em Deus, credes também em mim. E dando um salto para o versículo 6, ele diz para Filipe, para Tomé, quando Tomé pergunta: mostra-nos o caminho. Ele fala, o Filipe pergunta: mostra-nos o caminho. Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, qual é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui Jesus responde uma pergunta para Tomé. Tomé, que lá no capítulo 20 é conhecido como Dídimo, aquele que pediu para Jesus mostrar as marcas para que então ele cresça. Então Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então da mesma forma que como nós cremos em Deus, devemos também crer em Cristo. A única forma de alguém chegar até Deus é através de Cristo. Porque Jesus não é um caminho entre vários caminhos. Ele é o caminho. Ele não é um caminho que leva ao caminho. Ele é o caminho. Ele não é um entre vários caminhos. Ele é o caminho, o único caminho que leva o homem até Deus. Mas também, ele é a verdade. Ele não é uma entre várias verdades. Ele não é uma entre tantas verdades, entre várias verdades. Ele é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que salva. Mas em último lugar, ele é a vida. Ele é a essência da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a vida eterna. Consiste em conhecer a Deus e a Ele como único verdadeiro a quem Deus o enviara. Ele é a essência, Ele é a própria, Ele é a verdadeira vida. Mas em último lugar, aqui nos versículos 2 e 3, existe uma promessa de que Ele voltará. Ele disse o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Agora Jesus finaliza esta aula da saudade, ele finaliza as suas últimas instruções, ele finaliza os seus últimos ensinamentos para os seus discípulos, dizendo que eles deveriam não se turbar, que eles deveriam acreditar nele, como já acreditavam em Deus, mas em último lugar, que eles deveriam confiar e esperar pela volta dele. Mas como é que ele voltará? Ele voltará certamente. Eis que cedo venho sem demora, e comigo irá o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas de que forma ele voltará? Ele voltará pessoalmente. Esse mesmo Cristo que subiu dos céus haverá de descer da mesma forma como a viste de subir, é o que o anjo diz para os apóstolos lá em Atos capítulo 1. Mas como é que ele voltará? Ele voltará visivelmente, todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Mas como é que ele voltará? Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta, com a voz do arcanjo. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos nos encontraremos com ele nos ares. Mas de que forma que Jesus voltará? Ele voltará repentinamente, como um relâmpago que se estende do oriente até o ocidente. Mas de que forma que ele voltará?
Ele voltará inesperadamente, como um ladrão de noite, ele virá como um ladrão. Mas de que forma é que ele voltará? Ele voltará vitoriosamente. A Bíblia diz que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca e assentará todos os seus inimigos sobre os cabelos dos seus pés. Ele voltará certamente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente e vitoriosamente. Ele vem. E você? Você espera por ele? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas. Então é isso, queridos irmãos. Esta foi a aula da saudade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Fiquem com Deus e até a próxima.